Boa noite, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer o estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possamos ser edificados com a sua palavra. Então, que o Senhor nos ajude na compreensão, no entendimento da sua palavra. O título do nosso estudo de hoje é Ir a Jesus. Ir a Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na sua presença, porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui nesse momento e eu lhe peço, use-me para que eu leve a sua palavra com entendimento para cada um que irá ouvir, Senhor. Repreenda todo mal que queira atrapalhar neste estudo, nesta live. Cubra-me com o seu sangue e usa-me como o Senhor quiser. Que a tua palavra alcance todos aqueles que o Senhor quer alcançar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título Ir a Jesus. Por que você está indo a Jesus? Por que você está indo a Jesus? Qual a razão de você ir a Jesus? Então, nós vamos estudar Marcos, capítulo 2, os versos do 1 a 12. Então, na Bíblia, muitas pessoas foram a Jesus. Cada um tinha o seu motivo. Cada um tinha o seu próprio motivo, sua própria razão, seu interesse, né? Qual é o seu? Seu motivo, sua razão de ir a Jesus? Então, vamos ver esse texto de Marcos. Marcos, capítulo 2, os versos do 1 ao 12, que nos diz assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então Jesus foi para Cafarnaum e estava em casa. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então, as pessoas souberam que Jesus estava em casa. Quando elas souberam que Jesus estava em casa, então, verso 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, com certeza, Jesus estava cansado, né? Estava ali em casa, né? Que não diz de quem era a casa, diz que ele estava em casa. E o povo souberam, né? O povo soube que ele estava em casa e foram à procura de Jesus. E aqui diz que estava tão cheio aquela casa que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então estava tão cheia aquela casa. Ficou tão cheia de pessoas que nem perto da porta cabia mais gente, né? Então, junto à porta eles não achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então, essas pessoas, muitas pessoas, né? Não sei que tamanho era a casa que Jesus estava, mas tinha tantas pessoas que nem perto da porta estava cabendo mais pessoas. E eles foram ali para ouvir, não é, a palavra de Jesus.
E no final do verso 2 diz: e anunciava-lhes a palavra. Então, estas pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Jesus. Então, como é bom, não é? Quando as pessoas estão atrás de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a sua palavra, para praticar, para aprender, para praticar, para obedecer, não é? Então, estas pessoas estavam ouvindo. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, estas pessoas, que eram bastantes, pois aquela casa estava cheia, estavam ouvindo a palavra de Jesus. E diz assim: e anunciava-lhes a palavra do reino, a palavra de salvação, a palavra de vida. Jesus estava ensinando a palavra. E aquelas pessoas estavam ouvindo, aprendendo e criando, né, fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles estavam ouvindo. Logo, com certeza, a palavra iria gerar fé naqueles corações. Aqui o verso 3 nos diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, 4 homens levaram a Jesus um paralítico. Então, os amigos daquele homem, né, foram até Jesus. Souberam que Jesus estava ali naquela casa. Então, não perderam oportunidade e foram até Jesus, levando o seu amigo. Então, o que aqueles homens queriam? Então, aquele grupo estava ali, foram a Jesus, ouvir a palavra. Mas aqueles 4 amigos, levando aquele paralítico, a razão deles era outra, né? Eles foram a Jesus, mas o objetivo, a razão, não era somente ouvir a palavra que Jesus estava pregando, mas sim a cura do seu amigo paralítico. E diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então, 4 homens levaram aquele paralítico, com certeza, na sua cama, né? Verso 4 nos diz o seguinte: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico, levaram a Jesus, mas tinha um empecilho, né? A casa estava lotada.
tinha mais lugar nem na porta. Tudo estava tomado de gente. E 4 amigos levando o seu amigo paralítico para Jesus curar. Mas como chegar perto de Jesus? Então, eles agora tinham uma barreira, não é? Estava impedindo aqueles homens de levar o seu amigo a Jesus. Muitas vezes, nós queremos ir a Jesus, mas tem algo atrapalhando, né? Queremos adquirir algo de Jesus, mas tem alguma coisa atrapalhando no nosso meio, né? E muitas vezes nós desistimos do nosso objetivo, né? Mas aqueles amigos, eles não desistiram. A casa estava cheia. Eles não puderam entrar pela porta. Mas isto não os desanimou. Então, muitas vezes nós desanimamos com tanta facilidade daquilo que Jesus, ele quer nos dar. Nós queremos alcançar de Jesus, mas muitas vezes achamos muitas barreiras nos atrapalhando. A barreira que estava atrapalhando aqueles amigos era a multidão. Mas a multidão estava ali para aprender de Jesus. Eles queriam aprender a palavra. Eles estavam se alimentando espiritualmente. Mas aqueles amigos não queriam só a palavra. Eles queriam também cura, né? A cura do seu amigo. E agora, o que fazer para chegar a Jesus e receber este milagre, nesta cura? E o versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Então, a multidão estava atrapalhando. Muitas pessoas, às vezes, querem nos atrapalhar de chegarmos a Jesus, né? De expor aquele problema, né? Muitas pessoas querem nos atrapalhar de recebermos a bênção. Eles querem que desistamos dos nossos objetivos. Aqui esses 4 amigos e aquele homem, o objetivo era receber a cura, que Jesus o curasse, mas tinha uma barreira, tinha uma multidão na frente. Mas não devemos desistir daquilo que queremos. Se o que queremos é segundo a vontade de Deus, vai ser o melhor para nós. Então Deus, Jesus, ele nos dará, mas não devemos desistir de buscar, não é? Então, descobriram, então foi que aqueles homens fizeram. Então, eles tinham uma multidão na frente, na porta, não podiam entrar com aquele homem. Então, eles não desistiram, não desanimaram. Veja o que foi que aqueles homens fizeram para alcançar o seu objetivo. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Ele quem? Jesus. Então, no lugar X, onde Jesus estava, aqueles homens subiram no telhado daquela casa, fizeram, né, um buraco e já pensou que trabalho? Primeiro eles subiram, abriram um buraco no telhado que coubesse aquela cama, né, que aquele homem estava. A dificuldade para subir num telhado com um paralítico, numa maca, numa cama, deve ter sido muito grande. Foi um esforço, né? Mas aqueles homens, eles queriam levar o seu amigo a Jesus. Meus irmãos aqui nos mostram
que muitas vezes é difícil levarmos uma pessoa a Jesus. Quantas vezes a gente ora, né? A gente prega a palavra, leva à igreja e jejuma, faz tudo, visita, faz estudo. E às vezes parece que a pessoa não está entendendo, não quer. E às vezes leva até anos e anos, às vezes um próprio parente da gente. Esses homens aqui, estes amigos, eles enfrentaram essa dificuldade de levar o seu amigo a Jesus, mas eles não desistiram. Então eles se esforçaram, eles trabalharam. Primeiro subiram naquele telhado, depois fizeram um buraco que coubesse aquele leito que aquele homem estava. Depois subiram com aquele paralítico. Que dificuldade, né? Se esforçaram, não desistiram e levaram aquele homem até o telhado. Então, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Então, eles marcaram o lugar onde Jesus estava. Subiram naquele telhado, fizeram aquele buraco, subiram aquele homem e a maca que o homem estava, né? E depois, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, eles, no lugarzinho onde Jesus estava, fizeram um buraco e baixaram, que diz... Baixaram o leito em que jazia o doente, né? O doente. Então, aquele homem estava doente. Ele não andava. E ele estava precisando ir a Jesus para receber aquela cura. E os seus amigos o levaram porque ele não podia andar. Quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda, né? Para ir a Jesus. Eles querem ir. Mas essa paralisia muitas vezes não é física, é espiritual. E muitas vezes nós não estamos nos esforçando para levar estas pessoas a Jesus. Então, nós que já temos Jesus como Salvador, Jesus mesmo, ele nos mandou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que ir, onde formos, devemos pregar a palavra de Jesus, devemos ensinar a palavra de Jesus, devemos viver a palavra de Jesus. Então, aqueles amigos nos dão este grande ensino, né? Esse grande ensinamento de perseverança, de esforço, de trabalho, dedicação e não desistir, né? E de fé. Eles tiveram fé, tanto os amigos quanto o paralítico, o doente, né? E assim desceram aquele homem onde Jesus estava. Mas alguns dos... Aqui, 4, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus, vendo a fé daqueles homens, daqueles amigos e do paralítico, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, parece que aquele problema tinha a ver com algum pecado, né? Verso 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração,
por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então, ali tinha 3 tipos de pessoas. Os que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Aqueles que levaram o seu amigo para receber a cura. E aqueles religiosos, eram os religiosos. Vou ler de novo aqui. Mais alguns dos escribas, então, religiosos, estavam assentados ali e arrazoavam, eles observavam, né, o que estava acontecendo, o que ia acontecer, estavam ali observando, né, arrazoavam em seu coração. Então, ele estava ali vendo, observando tudo. Porque falava ele deste modo? Isto é blasfêmia. Então, no coração deles, eles diziam que Jesus estava blasfemando em perdoar os pecados daquele paralítico. Então, muitas vezes, tem muitas pessoas, né, que estão indo a Jesus, não para ouvir e aprender e ser salvos. Muitos estão indo a Jesus não para receber a cura das suas enfermidades, a cura do pecado. Muitos estão indo a Jesus para observar o que a palavra de Deus diz, para zombarem, para criticarem, para fazer como este homem fez, né? Dizendo que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque eles eram religiosos e eles não criam em Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo o próprio Deus. Por isso eles dizem: quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então, eles não criam que Jesus era o Deus encarnado, né? Ele estava ali para criticar, zombar, né? Combater aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus fez isso para mostrar que ele é Deus e que ele tem todo o poder. E só ele pode perdoar pecados. E só ele pode curar verdadeiramente. Então, verso 8, Jesus diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, então, aqueles homens, eles não falaram nada. A Bíblia diz que eles pensavam, né, no seu espírito. Aqui diz assim, deixa eu ler mais uma vez. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Então, eles não falaram nada, só estavam pensando, né? Mas Jesus, como é Deus, ele sabe o que nós pensamos. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então Jesus diz: por que vocês estão pensando isso em vossos corações? Então Jesus, ele sabe todas as coisas, porque Jesus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele estava aqui como homem, mas também ele é Deus. E ele conhece os nossos corações. E ele sabe a intenção do nosso coração. Então, nós vemos aqui 3 grupos de pessoas indo
a Jesus, cada um buscando os seus objetivos, as suas razões, aquilo que queria, né? Uns para aprender de Jesus, para aprender, para ouvir a palavra de Deus. Aqueles outros para o seu amigo receber a cura, não é? E este grupo de religiosos que conhecia a palavra de Deus, que sabia o que os profetas tinham anunciado sobre o Messias e sobre o ministério do Messias, né? Eles foram os que estavam ali zombando, né? Criticando o seu coração, não tendo fé. Os que deveriam ter fé, os que deveriam reconhecer o verdadeiro Messias, foram os que não creram. E muitos religiosos, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, não estão crendo naquilo que a palavra de Deus está anunciando, principalmente nesses últimos dias, né, sobre a volta de Jesus, sobre os sinais do que está acontecendo, sobre tudo o que Jesus falou, aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que os discípulos anunciaram. Muitos não estão crendo, né? Assim como esses religiosos aqui. Então, o verso 9, Jesus diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil? Qual era o mais fácil para Jesus? Dizer ao paralítico: levanta e anda? Ou estão perdoados teus pecados? Qual é que os irmãos acham que é mais fácil? Mais fácil era curar. Para Jesus, o mais fácil era curar. Porque para perdoar os pecados, Jesus teria que pagar um preço muito alto. Jesus iria sofrer. Jesus iria carregar uma cruz. Jesus iria dar a própria vida dele. Então, perdoar os pecados é mais difícil. Era mais difícil, porque Jesus iria pagar o preço. Então, Jesus faz essa pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, Jesus, ele sofreu tudo de nós e por nós. Então, nós também estávamos ali quando Jesus estava carregando aquela cruz, porque o nosso pecado estava sobre os ombros de Jesus. Então, nós estávamos ali carregando, né? Ou melhor, nos ombros de Jesus, através daquela cruz. E Jesus disse que o verso 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, aquele paralítico e aqueles amigos do paralítico alcançaram o seu objetivo. Eles creram que iriam receber esta bênção, esta cura. Insistiram, perseveraram, trabalharam, não desistiram, creram e conseguiram não só a cura física, mas a cura da alma,
a cura do espírito, o perdão dos pecados, que é o mais importante, o perdão dos pecados. Mesmo nós enfermos, mesmo a pessoa paralítica com algum defeito no seu corpo, se ela não tiver o perdão dos pecados, ela não irá para o céu. Mas se ela tiver, ela irá para o céu. Agora, mesmo sem defeito nenhum, se não tiver o perdão dos pecados, não irá para o céu. Mas se tiver, irá. Então, o mais importante, aquele homem conseguiu porque ele creu. Não só os amigos dele, mas ele também. E aqueles religiosos, aqueles escribas que deveriam crer em Jesus, não creram. E o verso 11, aqui, ainda no 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus aqui mostrou que ele realmente é o Messias, o enviado de Deus. Como os escribas, pensavam no seu coração e diziam: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então Jesus mostrou que ele é Deus, que ele tem poder para curar, para perdoar pecados, porque ele iria dar a sua própria vida para que o homem que cresce nele fosse resgatado. Aqueles religiosos não estavam crendo em Jesus, mas aqueles homens paralíticos e os amigos creram e obtiveram a sua bênção, que era a cura do paralítico. E Jesus não só curou fisicamente, mas também salvou aquele homem, perdoando seus pecados. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então Jesus, ele pode todas as coisas, mas resta saber se realmente o que queremos de Jesus é o que está de acordo com a vontade dele. Muitas vezes nós vamos até Jesus, mas querendo algo que não é a vontade de Deus para nós, porque não vai ser o melhor para nós. E Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Então não devemos pedir, insistir numa coisa que mais tarde irá nos fazer mal. Então, quando você for a Jesus, então vá pelo motivo certo, Muitas pessoas estão indo a Jesus somente para criticá-lo, Zombar dele, blasfemar e outras coisas a mais, xingarem e fazerem. Nesses últimos dias a gente tem visto tantas coisas que as pessoas têm dito sobre Deus, sobre Jesus, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que realmente servem a Deus. Então muitos estão indo a Jesus para expressar esse tipo de sentimento, Sentimento ruim, sentimentos que nós vemos que é diretamente de Satanás. Agora eu pergunto para você, e você está indo a Jesus? Qual a razão de você ir a Jesus? Então, quando você for a Jesus, vá como esse primeiro grupo, com este objetivo de aprender de Jesus, de
ouvir a palavra de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, aquele primeiro grupo, né, aquela multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Mas entre aquela multidão tinha aqueles escribas, né, aqueles que escreviam a palavra, né, que copiavam, né, a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não creram em Jesus. Mas quando você for a Jesus, vá com o objetivo de aprender, ouvir, aprender, praticar, ser salvo, receber o perdão dos pecados. É isso que Jesus quer fazer, né? E receber as bênçãos. Jesus quer nos abençoar. Então, não devemos desistir nunca. Faça como aqueles amigos. Eles se esforçaram, eles trabalharam, eles insistiram e conseguiram. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos, nós como filhos de Deus, não desistir de levar as pessoas a Jesus. Não só para receber as bênçãos materiais, mas principalmente o perdão dos pecados, a salvação nele. E não é fácil, muitas vezes, conseguirmos levar uma pessoa a Jesus, mas devemos nos esforçar e seguir o exemplo desses 4 amigos, né? Que o Senhor nos abençoe. Eu peço aos irmãos que mande essa live, né? Esses estudos para outras pessoas, para que possam também ouvir e serem edificadas. Fazendo assim, vocês estão também evangelizando, levando a palavra de Deus, levando outras pessoas a Jesus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que também possamos ir a Jesus para também sermos edificados com a palavra dele e crescermos e nos prepararmos a cada dia mais para a volta de Jesus. Então vá lá no YouTube, no meu canal, né? E lá pode digitar Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Se inscreva lá e coloque o seu bonzinho. E assim você estará também evangelizando e edificando a vida de alguém. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima semana.